Meu nome é Roberto Vessani, a gente está num podcast CBO e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, com o meu amigo e colega, Dr. Vespasiano Rebouças, especialista em glaucoma de Salvador, preceptor do Hospital Santa Luzia de Salvador, e que vai falar um pouquinho sobre um assunto bastante empolgante dos últimos anos. A gente vai conversar um pouquinho sobre trabeculoplastia no tratamento do glaucoma. Vespasiano, obrigado por estar aqui. E eu já abro perguntando para você um pouquinho sobre essa questão da trabeculoplastia. Nos últimos tempos, a trabeculoplastia tem sido muito discutida, a gente tem vários estudos, muitas apresentações nos eventos do CBO, e a trabeculoplastia não é um procedimento tão recente assim, né? A trabeculoplastia ela vem desde os anos 80, mas agora a gente tem a chamada trabeculoplastia seletiva. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da diferença de como é a trabeculoplastia hoje, que a gente mais faz, e a trabeculoplastia que se fazia antes, as vantagens e desvantagens. Obrigado, Vespasiano. Boa tarde, eu agradeço o convite. Então, a gente tem a trabeculoplastia não seletiva, também chamada pela ALT, que é essa técnica que remonta desde a década de 80 e que ela usa um laser, e esse laser ele causa uma alteração na malha trabecular. Essa alteração ela vai promover um aumento da drenagem na área ao seu redor, e ela tem uma desvantagem que é não poder ser repetida, mas apresenta um excelente resultado de redução pressórica, principalmente comparado com outros colírios. Agora, a técnica mais nova, que é a seletiva, ela tem essa vantagem de poder ser repetida, ela não causa um dano no tecido da malha trabecular, promove, e os estudos mais recentes mostraram uma excelente efetividade, uma excelente segurança, e inclusive uma melhor custo-efetividade quando comparado com colírio. Perfeito. E entrando um pouco mais desse assunto, então, Vespasiano, a gente vai direto para talvez o estudo mais importante sobre a trabeculoplastia dos últimos tempos, que é o Light Trial, um estudo do Reino Unido, que avaliou a utilização da trabeculoplastia como tratamento primário no glaucoma, antes mesmo de se pensar no tratamento com medicação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estudo ou sobre essa opção terapêutica de começar propondo para o paciente a realização da trabeculoplastia como início de tratamento. Esse foi um estudo muito bem desenhado, um estudo multicêntrico, e ele exatamente avaliou comparou, né, o SLT com os colírios como primeiro tratamento, e ele encontrou resultados bem interessantes. Ele tinha também como um dos objetivos avaliar a qualidade de vida, né, entre essas duas formas de tratamento, e o resultado acho que mais surpreendente dele é que ao final de 3 anos, 75% dos pacientes que começaram o tratamento com o SLT, eles não precisaram de colírio durante esse período. Um outro dado super relevante é que o SLT se mostrou muito efetivo quando repetido, principalmente naqueles pacientes que tiveram boa resposta nos primeiros 6 meses. Perfeito. E assim, na prática, você propõe para os seus pacientes, olha, podemos tentar já de cara fazer a trabeculoplastia. Como é que é a receptividade dos pacientes que você tenta propor isso? Sim, na minha prática, já utilizava o SLT antes desse estudo, mas com esse estudo ainda reforçou ainda mais a minha indicação na minha prática diária, e eu sempre proponho tanto como primeiro tratamento naquele paciente recém-diagnosticado, ou naqueles pacientes que vão precisar acrescentar alguma medicação, já está em uso de alguma medicação, mas esse tratamento não está atingindo a pressão-alvo, ou é um paciente que eventualmente está apresentando algum tipo de intolerância ao colírio. Então, tanto como um tratamento adjuvante, o SLT tem um excelente resultado, como na substituição da medicação naquele paciente que não está conseguindo utilizar, ou por intolerância, ou por alergia, ou por dificuldades na aderência mesmo. Entendi. Agora, falando um pouquinho da técnica, para quem não tem muita familiaridade com SLT, como é que funciona isso? Como é que é a técnica do procedimento em si? Como é que você faz? Como é que você gosta de fazer?
Aí vou aproveitar e falar, comparando a técnica da não seletiva, né, do ALT, que é uma técnica que requer um pouco mais de treinamento, é uma técnica que você precisa ter uma visualização excelente e é um pouco mais difícil, porque você utiliza um tamanho de mira muito menor, de 50 micrômetros, enquanto que no SLT a mira é muito maior, então é muito mais fácil de você conseguir atingir a malha trabecular. Eu costumo utilizar, eu começo com 0,5 milijoule e vou titulando essa dose, dependendo da resposta, através da quantidade de bolhas. Então, o ideal e o preconizado no Light foi que se observe as microbolhas em metade dos disparos. E aí sempre tentando realizar 25 disparos por quadrante, um total de 100 aplicações, pegando bem o trabeculado posterior. Você faz 360 graus, então. 360 graus, sim. Joia. E assim, os pacientes sentem desconforto? Como é que é na sua prática? Eles ficam bem? Normalmente, durante a aplicação, não refere nenhum desconforto. Eventualmente, se dissipar um pouquinho de energia para a íris, para a raiz da íris, ele pode sentir algum desconforto, mas normalmente, durante a aplicação, o mais chato é só a lente com gel, mas é um procedimento bem tranquilo, rápido, que tem uma curva de aprendizado pequena. Então, tem alguns trabalhos na literatura que mostraram já tendo um excelente resultado mesmo nos médicos em curva de aprendizado. E no pós-operatório, eu costumo não passar nenhuma medicação. Se o paciente sentir algum desconforto, prescrevo um anti-inflamatório não hormonal, mas normalmente um lubrificante já resolve esse desconforto que geralmente ocorre no primeiro, segundo dia após o tratamento. Você já teve algum tipo de complicação com esse laser assim? Ou o que você já vivenciou assim de diferente fazendo SLT? Já tive um caso com glaucoma pigmentar, que ele fez um pico após 1 hora do laser, que é sempre importante a gente medir a pressão 1 hora após o laser, e foi também essa mesma rotina que o Light seguiu. É raro você identificar um pico, e é mais frequente nesses pacientes que apresentam glaucoma pigmentar. E hoje, na verdade, essa situação eu fiz 360, mas hoje, no paciente com glaucoma pigmentar, eu costumo fazer só 180. Se teve uma boa resposta, mas não chegou ainda na pressão, eu faço os outros 180 depois de um mês, mais ou menos. Então você é mais cauteloso, No glaucoma pigmentar. especificamente também em relação à energia também, assim, usar menos? Sim. Como é que você usa menos? Eu já começo até com energia, titulando energia, ponto de partida um pouco mais baixo, 0,3. Pelo risco aí de ter pico pressórico no pós, né? Sim. E você falou um pouco sobre tratamento inicial, né? E também falou um pouco sobre repetição. A gente queria explorar um pouquinho mais isso. Você vê espaço também para pacientes, por exemplo, que estão lá com 2, 3 drogas e que têm uma dificuldade de usar medicação? Como é que você faz? Você tenta propor fazer laser também para esses pacientes? Na tentativa de reduzir medicação e você tem resultados? Como é que é a sua experiência? Essa é outra excelente indicação para o SLT, nos pacientes que apresentam algum tipo de intolerância ou até mesmo por comodidade posológica. É uma prática minha indicar o SLT para reduzir a quantidade de colírios, melhorar essa comodidade posológica e melhorar a aderência, efeitos colaterais, diminuir a quantidade de drogas expondo a superfície ocular. Legal. A gente acabou de ter aqui no congresso do CBO uma aula muito bacana sobre trabeculoplastia seletiva no dia da subespecialidade, né? E um dos assuntos que foram comentados é sobre a repetibilidade do SLT, que a gente já tem evidência, como você já destacou, né? E a tua experiência é positiva mesmo, em termos de boa resposta no segundo procedimento? Como é que é isso para você nos seus pacientes? Antes do Light, eu costumava repetir na minha prática e observar bons resultados naqueles pacientes que responderam de forma inicial e ao longo do tempo esse efeito foi reduzindo. Que aí normalmente a partir de 6 meses, uma pequena percentual de pacientes já começam a apresentar algum tipo de elevação da pressão, ele sim pode ser repetido e apresenta um bom resultado. Naqueles também que apresentam uma redução
mais tardia, após 1 ano, 2 anos também. E após o Light, teve uma das pernas do Light, que mesmo aqueles pacientes que não apresentaram boa resposta inicial, o laser pode ser repetido, e metade desses casos apresentaram uma boa resposta. Esse é uma indicação que eu ainda converso e compartilho a decisão com o paciente, já que a taxa de sucesso é menor, mas eu já fiz em alguns pacientes que não queriam utilizar a medicação tópica de forma alguma e apresentei, já tive alguns resultados positivos. Ah, bacana. Quer dizer, então, por exemplo, eu tenho um paciente que tinha 25 de pressão, propus, fiz o laser, a pressão caiu para uns 23, 22, não foi uma resposta tão satisfatória. Mas se o paciente está de acordo em tentar mais uma vez, ele ainda tem uma boa chance, pelo que você está dizendo, né, de ter uma redução pressórica nesse segundo procedimento de curto prazo, né? E agora, você já teve alguma experiência com terceira aplicação, alguma coisa nesse sentido, ou ainda não chegou a fazer em alguns pacientes? Já cheguei, eu tenho alguns pacientes que eu fiz, teve boa resposta inicial, o efeito durou mais de 1 ano, e começou depois de 1 ano a diminuir o efeito, fiz a segunda aplicação, que durou também mais ou menos um tempo parecido, e na terceira também teve boa resposta. Agora, falando de boa resposta, Vespasiano, assim, é uma questão também numérica, né, e percentual da pressão. Então, assim, o que esperar em termos de valores e de percentual pressórico com uma primeira aplicação? Eu vou esperar uma resposta muito significativa, um paciente que está com 25, eu vou esperar ele chegar a 10 de pressão? Qual que é o que que a literatura fala para a gente em termos de redução? É muito grande com SLT ou eu tenho que ser um pouco mais, uma expectativa um pouco menor? A resposta normalmente tem uma variação de paciente para paciente, mas na média é em torno de 25 a 30%. Então, no paciente com 25, aí vai depender do nervo óptico, se é só um hipertenso ocular e ele atinge 20, tá ótimo. Se dependendo da espessura da córnea, talvez 20 seja uma pressão-alvo para esse paciente. Então, o SLT é perfeito. Agora, se aquele paciente com 25 e já tem um dano do nervo óptico, já tem um defeito no campo visual mais severo, que você vai buscar uma pressão-alvo mais próxima de 14, 15, aí somente com SLT dificilmente você vai conseguir chegar nesses patamares. Então aí até você pode tentar SLT, mas já imaginando que você vai precisar adicionar algum tipo de medicação. Então, o esperado seria mais ou menos o que é próximo de um efeito de uma prostaglandina, né? Sim, Mais ou perfeito. menos isso, né? Agora, você tem o hábito de um paciente, por exemplo, que está com terapia máxima, não está com a pressão totalmente descontrolada? Vamos criar aqui uma situação hipotética: um paciente com dano avançado, uma pressão de 19, com 3 drogas, que não consegue responder mais do que isso, e você está vendo que ele vai ter que caminhar para uma cirurgia. Você considera tentar fazer como última opção uma trabeculoplastia seletiva antes de ir para a cirurgia, ou você geralmente descarta essa possibilidade e já vai pensando em ir para a cirurgia mesmo? Nesses casos, eu já converso com o paciente que é a indicação de cirurgia mesmo, glaucoma avançado, já em uso de 3 drogas, normalmente não tem uma boa resposta ao SLT. Em situações muito especiais, onde aquele não é o melhor momento para o paciente ser operado, se ele tem algum outro tipo de comorbidade, ou está passando por alguma outra questão que não consiga fazer a cirurgia naquele momento, seria uma possibilidade. Ou naquele paciente que não quer fazer a cirurgia de jeito nenhum, como assim a última alternativa antes da cirurgia, só nessas situações bem específicas, mas já deixo claro o paciente que a indicação ideal para ele seria a cirurgia. O laser entraria como uma opção alternativa na impossibilidade de fazer a cirurgia. Não é o melhor cenário para se utilizar o SLT. E eu queria também ouvir de você um pouco dos tipos de glaucoma que você gosta de indicar a trabeculoplastia seletiva e os tipos de glaucoma que você não gosta de indicar a trabeculoplastia seletiva. Então, acho que as melhores indicações são os glaucomas primários de ângulo aberto, o glaucoma primário de ângulo aberto, e alguns glaucomas secundários de ângulo aberto, como pigmentar, mas com aquela ressalva que eu tinha mencionado
utilizando energias menores, realizando numa extensão menor, apenas 180 graus. No pseudodisfoliativo tem boa resposta também. Naqueles pacientes com glaucoma, um glaucoma de pressão normal, geralmente não tem uma resposta tão boa. É uma possibilidade, sim, não está descartado, mas não é a melhor opção. Glaucoma juvenil, por exemplo, também não é uma resposta, não costuma ser também tão boa. Não tem tanto consenso na literatura, mas aparentemente apresenta boa resposta no corticogênico, por exemplo, é possível. Outras indicações, por exemplo, um secundário, a vitrectomia, um secundário a outros tipos de cirurgias, você pode até tentar, dependendo do nervo óptico e dos valores pressóricos, se não for uma elevação tão grande, ou aquele paciente que já está controlado com uma medicação só, acho que é uma possibilidade também. Mas acho que a indicação principal seria para o glaucoma primário de ângulo aberto e para o pseudodisfoliativo, seriam as melhores indicações. Onde eu não indicaria, glaucoma de ângulo fechado, descartado, até mesmo pelo acesso. Neovascular também de jeito nenhum. Acho que mais ou menos essas observações, né? Você falou do glaucoma primário de ângulo fechado, eu me lembro de uma discussão recente sobre naqueles que fazem, por exemplo, no fechamento angular primário iridotomia, o ângulo abre e eventualmente poderia se considerar fazer a trabeculoplastia seletiva nesses pacientes que não têm tanta goniocinéquia, mas é uma situação muito rara, né? Porque, na verdade, geralmente, se ele abre bem, ele vai obter o controle pressórico sem precisar de uma intervenção adicional, né? Alguma observação que você gostaria de fazer sobre essa abordagem terapêutica? Você acha que, falando um pouco da qualidade de vida, né, que você tocou um pouco no começo da conversa, você acha que o paciente é melhor para o paciente do ponto de vista prático e também do ponto de vista de real world, né? Porque a gente teve o estudo do Light Study, é claro que ele mostra algumas diferenças da trabeculoplastia seletiva versus o tratamento clínico, mas não mostra em outros aspectos, né? Mas no mundo real, a gente sabe que não é fácil pingar uma medicação todos os dias, né? E você ter essa alternativa do laser é bem interessante. Você compartilha dessa experiência, dessa dificuldade do paciente com 5, 10 anos usando medicação versus fazer um procedimento como esse? Apesar do Light não ter encontrado, assim, pela nossa convivência com os pacientes, sabendo de todas as circunstâncias, geralmente são pacientes idosos que fazem uso de várias outras medicações. O paciente idoso pode apresentar alguma dificuldade na coordenação motora, ou aquele paciente acaba esquecendo de usar as medicações. Então, nesse aspecto, faz todo sentido que o paciente que é tratado com laser tenha uma melhor qualidade de vida, tenha desde dessa questão do compromisso de ter que colocar o colírio, isso já tira um peso para o paciente, como também a questão de esquecer do colírio, da exposição da superfície ocular por muitos anos, desde as drogas aos conservantes, então, e todos aqueles efeitos colaterais de hiperemia, sensação de corpo estranho, então faz todo sentido que tenha uma qualidade melhor. Não foi mostrado no Light, mas talvez em outros estudos, até pegando pacientes que já usavam colírio, então sofriam todos os efeitos colaterais e suspendendo e aplicando o laser, talvez a gente consiga encontrar um resultado um pouco melhor com relação à qualidade de vida. Joia. E você sabe que no passado, né, e tem alguns estudos mais antigos sobre isso, se mostravam algumas diferenças naqueles pacientes que faziam o ALT, que é a trabeculoplastia com laser de argônio, quando eles precisavam, por conta de uma dificuldade do controle pressórico depois de um certo tempo, eles precisavam de uma cirurgia fistulizante, né? E aí, alguns desses estudos mostravam que, eventualmente, os resultados da trabeculectomia, por exemplo, não eram tão bons quanto aqueles que não fizeram a trabeculoplastia com laser de argônio. Você já passou por essa experiência, né, de fazer TREC num paciente pós-SLT e
teve dificuldade com isso ou não? Como é que foi isso para Não, você? não que eu tivesse percebido assim um resultado pior da trabeculectomia no paciente que já foi submetido ao SLT. E também não observei isso em outras técnicas cirúrgicas, ou alguns MIGs, o GAT, por exemplo, também não observei nenhuma taxa de sucesso inferior por já ter feito um tratamento com SLT, não. Ah, isso é bem interessante, porque você tem uma experiência boa com GAT, né? Então, quer dizer, paciente que fez um SLT e vai para um GAT por um controle que não consegue ser atingido de forma adequada, os seus resultados são tão bons quanto aqueles que não fizeram SLT antes, né? É isso que eu entendi do que você falou, né? Isso. Eu não tenho, assim, isso é uma impressão clínica, né? Não tenho Sim. esses resultados levantados, assim, esses dados analisados de forma. Até porque a quantidade é pequena seria um N pequeno de GAT pós-SLT, assim, uma situação bem específica. Mas você não usa, por exemplo, já se discutiu recentemente que o SLT seria um bom parâmetro para acreditar que o paciente vai ter resposta a uma cirurgia angular ou não, né? Você usa ele como uma referência para uma indicação, por exemplo, de uma cirurgia angular ou não? Você não tem essa Não, escolha? eu não compartilho dessa teoria. É, ela surgiu mais com a stent até, mas porque imagine, o paciente pode ter um dano da malha trabecular, uma degeneração da malha trabecular, uma adesão das trabéculas, né? E que aí não vai responder com o SLT, porque já perdeu toda a função, a- já teve perda dos trabeculócitos, então você tem uma falência ali da malha trabecular mesmo, que pode ser resolvido com GAT, mas não será resolvido com o SLT. Então, não acho que o fato de ter tido uma resposta ruim ao SLT vai ser um preditor de um resultado ruim para o GAT. Perfeito. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez. Acho que foi uma discussão muito rica sobre trabeculoplastia seletiva e esse foi mais um podcast do CBO. Obrigado.